Então, oi pessoal, aqui é o João Vitor. Estamos aqui para mais um episódio do Lembyte, o seu podcast de linguística computacional. E hoje nós temos a honra de conversar com a Esther de Oliveira, que ela é bacharel em linguística, com foco em NLP ou PLN, depende do que você quiser dizer, né? Em versão inglês ou português. Ela é formada pela Universidade Federal de São Carlos, aqui do Brasil, em São Paulo. Ela tem atuado no mercado de NLP desde 2020, com grande atenção a chatbots, o URAs e Virtual Personas. E hoje, né, por agora, ela está finalizando uma especialização em ciência de dados, mais especificamente voltado para LLMs. Então, ela tem uma carreira assim, bem diversa que a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje. Então, primeiro de tudo, Esther, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente para conversar sobre a sua trajetória. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Ah, que ótimo. Então, como é de costume, a gente sempre começa com uma pergunta aleatória. E aí eu queria que você dissesse para a gente qual é a sua estação do ano favorita e por quê? Geralmente eu gosto muito do verão porque eu não suporto frio. Eu gosto mais dessas estações que a temperatura está mais elevada. Mas ultimamente, né, a temperatura tem saído um pouco do padrão, então até o calor tem ficado extremo. Sim, né? exato. Mas no normal, assim, temperatura e pressão, verão. Ótimo. Eu já prefiro mais o frio. Adoro sentir frio. Perfeito. Muito obrigado, Esther. Agora a gente vai partir para as perguntas assim mais sérias do tema do podcast. E aí fique à vontade para falar o tanto que você achar necessário. Okay. A minha primeira pergunta, que é meio que a de praxe, que eu pergunto a todo mundo que vem aqui, é se você poderia contar para a gente um pouco como que você começou na linguística computacional, se foi na faculdade, se foi alguma oportunidade de estágio, e o que te motivou a seguir nessa área até hoje. Tá. Então, eu tive contato com a linguística computacional dentro da faculdade, né? A gente, dentro da UFSCar, a gente tem os laboratórios de PLN que são voltados para isso. E eu entrei na linguística com uma cabeça. Meu namorado foi fechar a porta. Eu entrei na linguística com uma cabeça mais voltada, tipo, quero algo mais, tipo, literatura e tal, e eu comecei a ter contato com essa parte de linguística computacional, e eu acabei gostando muito. Eu ia fazer uma IC, só que teve muitos problemas com o projeto e tal, acabou não rolando, mas eu comecei a gostar muito dessa área desde, sei lá, meu primeiro semestre. E quando bateu a pandemia, né, que foi 2020, eu estava sem nada para fazer, a UFSCar tinha fechado por um semestre inteiro, e aqui em São Carlos foi criada por antigas estudantes de linguística uma startup que se chamava Lang. Hoje ela já não está mais em operação, né? Mas o objetivo dessa startup era criar, tipo, produtos conversacionais e era voltado para essa parte de chatbots. Então foi, tipo, quando eu realmente comecei, tipo, a entrar dentro desse mundo, tipo, realmente botar a mão na massa, né? Ah, que legal. Então, você participou dentro dessa startup, como é que dizem na faculdade? Em uma empresa dentro da faculdade, né? Você participou lá mais como... Então, ela não era uma... Eu também esqueci, não era uma empresa júnior, tipo, não era... Isso. As meninas se graduaram, saíram, mas quiseram, tipo, manter a chama da linguística viva. Aí fundaram essa empresa. Certo. E aí você trabalhou lá também com anotação de dados ou foi mais com fluxo conversacional? Então, como era muito startup, é muito tipo, você é tudo ao mesmo tempo, né? Aquele filme.
Então, a gente pegava bastante de um pouco de tudo, né? Eu entrei como estagiária lá e a gente criava fluxo conversacional, fazia a modelagem, mexia com os motores de PLN, né? Tipo Watson, Dialogflow, etc. Aí tinha outras partes, que era a parte de análise dos inputs, que entra muito a parte de anotação, esse tipo de coisa. Então, fazia um pouco de tudo. Ótimo. É assim mesmo. E na sua graduação, eu sei que isso acontece na UFSC, né? Na sua graduação, você fez a ênfase em linguística computacional? Isso. O meu TCC ele foi voltado para na verdade, depois que eu comecei a me encontrar, tudo que eu realmente fazia, todas as aulas que eu participava e tal, era mais para essa ênfase, né? Uhum. A UFSCar, ela é um pouco, pelo menos na parte da graduação, ela é um pouco assim escassa, mas ainda assim tem bastante oportunidade. Ah, legal. Seu TCC foi sobre o quê? Meu TCC foi sobre o uso de PLN ou NLP em chatbots, né? Aí, no caso, eu foquei no uso de regex. Ah, legal. O Regex ajuda bastante. E aí a outra pergunta que eu queria te fazer, e aí você pode levar para qualquer lado que você quiser, seja ele para o lado pessoal, profissional, enfim. Quais foram os principais desafios que você teve ao trabalhar com NLP e com inteligência artificial no desenvolvimento de chatbots e como que você superou esses desafios? Eu penso muito nisso, não no sentido de, tipo, das partes teóricas ou das partes, tipo, daquilo que eu tenho que saber. Mas, para mim, a pior parte, a parte mais difícil, é que existe muito nome, Terminologia? e muita terminologia para a mesma coisa. Então, eu entro em pânico, tipo, até mesmo, tipo, eu tô aprendendo, tô tentando me especializar o máximo que eu posso na parte de LLM. Tem muito Uhum. nome, muita terminologia, que é a mesma coisa que eu já sei, só que é um nome novo, porque é uma área nova, né? E você fica perdida, é muita terminologia para a mesma coisa. Aí você fica, eu sei disso, bate aquela síndrome do impostor, sabe? Tipo, Sim. eu sei disso, mas eu sei mesmo, eu tô entendendo isso certo? Porque se eu tô entendendo isso certo, por que tem um nome diferente para a mesma coisa? Na linguística também tem muito disso, né? Tem. Tem Com muito disso. certeza. Não só. Então, a linguística, a área de chatbot como um todo, a área de ciência de dados, todas as áreas elas têm isso, assim, pelo que eu vejo, sabe? Pois é. E aí, como é que você consegue superar esses desafios, assim, essa mistura de coisas? Eu sempre choro um pouco, é sempre meu. A primeira fase é essa, né? É importante. Exatamente. Mas depois eu faço bem uso do meu hiperfoco e aí eu vou estudando a fundo. Aí quando eu entendo, tipo, tudo aquilo que eu tenho que entender, eu falo, não, tá, então eu já sei o que é isso. Não precisa de pânico, não precisa. Uhum. É. Ótimo, ótimo. E aí agora você comentou, né, eu comentei na sua introdução e você falou um pouquinho agora também da sua especialização em ciência de dados. Você poderia falar para a gente um pouquinho do porquê que você decidiu fazer essa especialização? Claro, bom, sinceramente é uma necessidade, eu acho, assim, Uhum. do linguista computacional. Eu acho que, tipo, existem áreas muito que não necessitam tanto, né, na parte de linguística computacional, mas quanto mais você vai crescendo, mais você vai vendo que você precisa generalizar a sua especialização, né? Quanto mais júnior você é, pelo menos é assim que eu vejo, quanto mais júnior você é, mais você é especializado em algo, né? Então você vai ter atuações específicas, vamos dizer assim.
Uhum. E quanto mais você vai crescendo, mais você vai, tipo, ter que ser um modelo para outras pessoas, você vai ter que ter conhecimentos que vão além daquela sua formação, né? E aí eu precisava muito, principalmente porque a UFSCar ela tem um curso de linguística muito bom, mas em certos aspectos ela peca, né? Uhum. Indo para o mercado de trabalho e crescendo nessa área, eu senti muito essa necessidade. Uhum. Perfeito. Então aí a gente já fica uma dica, façam, aprendam também ciência de dados. Ótimo. E aí, como que foi a sua transição? Porque à medida que a gente vai avançando na carreira, né, a gente também pode pegar não só cargos que eu falo assim de operações, né, que a gente tem que fazer alguma coisa, mas também a gente Sim, pode ter cargos de gerência, de gestão de pessoas, enfim. E sim, como é que foi sua transição, né, de uma função como analista de dados, de inteligência artificial ou de linguista computacional, para cargos, então, de liderança e gestão de produtos, né? Porque são funções diferentes, têm sim, preocupações diferentes, têm prazos diferentes. Como é que você sim. lidou com isso? Então, eu sou meio suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela área de dados, eu sou apaixonada pelo que eu faço em processamento de linguagem, Uhum. mas, assim, devido à necessidade, tipo, a gente tem que saber se adaptar, né? E eu já tenho muita atuação, tipo, em startup, que o processo é rápido, então, tipo, eram muitas noites não dormidas, aprendendo que eu tinha que aprender, por exemplo, tipo, atuações como Product Owner, que eu tinha que dar conta de backlog e entender como usava eu uso muito a ferramenta do Azure, né? Então, eu tinha que aprender como mexer no Azure, como criar os backlogs, entender como que são formadas as histórias de usuários. E, para mim, era muito abstrato isso, porque, tipo, eu ficava, não é óbvio, tipo, o que que eu tô colocando no nome, o nome já não tá descrevendo tudo que eu Uhum. preciso, sabe? E aí, entender que as pessoas não têm o mesmo pensamento que eu, de, tipo, ter a mesma ligação, isso tá dizendo isso, então quer dizer que eu tenho que fazer isso, isso e isso, e eu tenho que descrever aquilo, porque nem tudo é óbvio, né? Uhum. Era um processo bem difícil, né? Hoje eu uso eu esqueci a palavra. Essas Metodologia? hoje eu uso muito essas metodologias, essas coisas que eu aprendi, mas eu acho que, tipo, para focar na carreira, pelo menos pro meu perfil, assim, eu não é muito para mim. Entendi, entendi. E aí você acha que, por exemplo, para alguém que gostaria de fazer essa transição, né, está ali, vamos dizer assim, na forma de pleno, talvez, da carreira, e a empresa chama, um linguista, né, a empresa chama para virar um gestor de alguma coisa. O que você acha que essa pessoa precisaria prestar mais atenção ou aprender um pouco mais, baseado no que você teve, né, como experiência? Cara, a gente descarta muito soft skill, mas para cargo de gestão é o que você mais precisa. Você não vai usar hard skill para lidar com pessoa. Você não vai precisar saber codar para falar com a pessoa. Você precisa codar para mexer com o computador. Mas você precisa ter soft skills, você precisa saber trabalhar em equipe, que é o básico do básico. Você precisa saber negociar, você precisa manter a calma, sabe? Quantas vezes você não vai lidar com gente que, tipo, acha que sabe que tá falando alguma coisa e não sabe, e aí você tem que respirar fundo e ir lá e Sim. falar, olha, não é bem assim e tal. E você vai ter, quando você entra num cargo de gestão, você vai ter pessoas não abaixo de você, você vai ter pessoas que estão no mesmo lugar que você, mas que você vai ser a comunicação daquelas pessoas, sabe? Uhum. Você vai ser a voz daquelas pessoas. Então você tem que saber ouvir, você vai ter que saber, tipo, olha, eu posso fazer isso daqui por você, eu posso falar, tipo, eu posso chegar para o nosso chefe
Ou eu posso chegar para o CEO da empresa e falar que a gente consegue entregar em 48 horas. Mas eu vou precisar que você trabalhe, tananana, porque esse é o prazo, 48 horas é o prazo que você me deu. Mas para isso eu vou precisar de tal coisa para que isso esteja funcionando. Então, é negociação com o time, negociação com o stakeholder. E saber priorização também é uma coisa muito importante, principalmente em startup, porque ninguém sabe o que eles querem. Eles vêm com 20 coisas ao mesmo tempo, querem que faça tudo ao mesmo tempo, não vai fazer. Então, você tem que sentar com a pessoa que está, tipo, a cabeça, e você tem que falar, olha, você me deu essa lista, eu preciso entender o que vem primeiro, o que é absolutamente necessário neste exato momento, né? Exato. Porque às vezes também até o que eles decidem fazer, aí no meio do caminho eles falam, não quero isso mais não. Fazer outra coisa. E aí a importância de documentação é isso também. Para que a gente usa também? Muitas empresas eu sei também que usam tipo documentação e esse tipo de coisa de agilidade, né, dos métodos ágeis, de forma errada, de tipo, não, tá no meio da sprint, eu vou ali mudar um prazo. Não, você não pode. Você está usando aquilo para você entender como que seu time trabalha. Isso daí não é para você chegar, não é só para você chegar no stakeholder e falar, olha, a gente está agindo assim, né? E eu quero apresentar um número melhor. Não, você tem que mostrar a realidade. Você tem que mostrar aquilo que você tem e como você consegue operar, como o seu time consegue operar, né? E tudo isso junto das mudanças que vêm das pessoas acima. Porque vem muita, e tudo isso impacta no produto final. E Na qualidade de entrega. Enfim. E o interessante, assim, que trabalhando com linguística e tal, geralmente é a gente que pega essas mudanças de base, né? Porque sempre cai, tipo assim, seja anotador, seja pessoas que mexem com o fluxo conversacional do chatbot, seja para fazer alguma modelagem, ou uma mistura disso tudo. Geralmente, se tem um linguista na empresa, geralmente o linguista é um dos primeiros a saber que as coisas mudaram. Que influencia fortemente no trabalho dele e dela, né? Sim, sim. Então, a gente que lute. Perfeito, obrigado. Agora, a próxima pergunta, eu quero saber um pouco mais assim, sobre a sua visão, né, sobre a linguística computacional. Então, como é que você vê o futuro da linguística computacional e do NLP nos próximos anos? Quais inovações ou quais tendências novas que você vê aí que vão vir aí pela frente? Pode ser no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você decide o prazo que você quer dar para isso. Cara, sempre me fazem essa pergunta e eu fico pensando a melhor maneira assim de responder, sem ser tipo, não tem como mensurar. Porque as aplicações elas são infinitas. Elas são, você não vai conseguir ver um horizonte de tantas que elas são, né? E teve uma coisa que eu estava assistindo o teu episódio com o Lucas. O Lucas, ele é da minha sala, né? O Lucas Lopes? Isso. Que legal. Ele é da minha sala, né? E ele falou uma coisa que eu concordo absolutamente. Tipo, em 2019, a gente falava, não necessariamente a turma, né? A gente falava sobre aplicações em PLN que eram muito básicas, a gente nunca imaginava. Eu entrei na área de PLN em 2020 e as coisas que eu fazia, elas eram muito, muito básicas. Era uma cabeça muito pequena. Com a chegada, principalmente das IAs generativas, foi tipo um boom que, sinceramente, eu vou ser bem sincera aqui, eu não estava esperando. Não era uma coisa que eu acompanhava na época. Então foi um estrondo que não somente eu senti, mas como eu senti dentro das empresas, sabe? Dentro da empresa que eu estava, foi
foi um choque, foi um estardalhaço, foi tipo, a gente precisa correr para não sair no prejuízo, né? Uhum. E quando a gente põe isso na balança, tipo, o que aconteceu em poucos anos, eu sinceramente não consigo mensurar o tanto de aplicações que a gente pode conseguir, tipo, em poucos anos, nos próximos anos. Isso, Eu sinto que se eu der uma resposta, ela vai ser muito pequena, sabe? Tipo, certo. qualquer Uhum. coisa que eu falar, ela vai ser muito simples, ela vai ser muito pequena. E sinceramente, tipo, coisas que eu já sei que fazem, né? Que na minha cabeça é tipo, cara, olha isso. Alguns anos a gente não fazia isso e hoje a gente faz. E ainda assim é uma coisa pequena. Uhum. Isso, verdade. Mas o importante, né, independente do que vier aí pela frente, é a gente fazer uma tecnologia responsável, né, Com ética, certeza. né, inclusiva, né, Com porque certeza. o que bem tem por aí também são tecnologias que são excludentes, que são, né, que não Sim, são éticas, que são, né, depreciadoras, talvez, né, dependendo da sim. tecnologia. Então, importante, é por isso que é importante ter gente de humanidades nas empresas, né, para a gente ficar prestando Também. atenção nas coisas. Sim, Né? é a importância do trabalho do linguista, é onde entra. Tipo, as pessoas acham que a IA é uma entidade, ela trabalha sozinha, sabe? Tipo, eu converso com pessoas de fora e elas acham que tipo, é um ser. Não, você não Então, pode deixar a IA trabalhar sozinha, tipo, por muito tempo, principalmente se você tem uma quantidade, tipo, gigantesca de dados. Ela vai começar a alucinar. Ela vai começar uhum, a criar coisas hediondas. exato. Então vamos fazer coisas com cuidado, galera. Enfim. E aí, já partindo já para algumas dicas que vocês podem dar para as pessoas que estão assistindo, quais habilidades e conhecimentos que você acha que seriam legais, que seriam importantes para alguém que está começando na área de linguística computacional e que também quer vir a ser um cientista de dados ali na frente? Para a parte de linguística computacional e ciência de dados, isso como um combo. Uhum, E tipo, aprende o básico de estatística, aprende o que é lógica de programação, aprende a usar tipo um Python, um R. Foca no Python, foca no Python. O tadinho, bichinho já tá velho. Eu acho isso meio básico, não para quem tipo quer realmente entrar na área de linguística computacional, mas quem está tipo uhum, nesse combo de ciência de dados. Entende estatística, os básicos da estatística, entende o básico de programar, não precisa ser. Também é uma coisa que eu pelo menos, me facilita. Existe programação para desenvolvedores e existe programação para analistas de dados, para análise de dados. Então, tipo, as bibliotecas que você vai usar são completamente diferentes. As skills que você vai precisar usar na hora de escrever algum código, alguma coisa, são totalmente diferentes. Se você tem uhum. dificuldade também, uma coisa mais básica que você pode tentar aprender é um Excel. Eu, por exemplo, aprendi no Alura e ajudou pra caralho. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Eu até me perdi, foi mal. Você está falando do Excel. Isso. Excel me ajudou muito para entrar na área de dados, porque quando eu entrei, eu fazia muito. Eu não usava, tipo, muitas ferramentas, sabe? Quando eu comecei, tipo, estágio, essas coisas, sabe? Uhum, E quando eu fui crescendo para um júnior, etc., entender a lógica, entender que uma dica que eu dou, e eu sempre falo isso, tipo, para mim foi mind-blowing. O universo todo, ele pode ser classificado em planilhas. Tudo. Tudo é uma planilha.
tudo você consegue colocar numa coluna com uma linha, tudo. E quando você entende isso, cara, facilita pra caramba. Uhum. Perfeito. Mais para a parte de linguística mesmo, tipo, eu não, sinceramente, eu não estaria aqui se eu não tivesse tido a base linguística mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa Uhum. que falta muito, porque existem muitos profissionais, a área de NLP, ela é muito heterogênea, ela tem diversos tipos de pessoas, de formações, etc. Mas no final, tem muita gente que não tem o básico da linguística, que não sabe uma sintaxe, não sabe como funciona uma semântica, uma pragmática, para aplicar. Então faz falta. Faz falta. Então é isso, galera. Façam linguística, mas também aprendam ciência de dados. E aí, Esté, quase finalizando, como tem essa área de ciência de dados, de linguística computacional, de LLM, inteligência artificial, cada dia tem uma coisa nova. A cada 2 semanas tem um artigo revolucionário aí que muda as coisas. Então, como é que você se mantém atualizado com esse tanto de coisa que acontece? Ou, às vezes, não se mantém, né? Lê o que está na telha, mas você, por exemplo, participa de conferências, faz algum curso, grupo de estudos, ou você estuda sozinha? Eu gosto muito de estudar sozinha. Mas eu acompanho muito. Aqui em São Carlos a gente tem o Centro de Inteligência Artificial, né? Que é bem forte aqui essa parte, né? Então eu tento sempre que tem evento, essas coisas, eu tento acompanhar, tipo, eu vou em aulas eu tento acompanhar, tipo, aulas do Thiago Pardo. Hum. Eu gosto muito também dos materiais da Cláudia Freitas. Ela lançou, inclusive, um livro que eu queria até Ah, recomendar. sim, o livro de linguística computacional. Isso, nossa, muito bom, muito bom. Para quem está introduzindo, cara, muito bom. E assim, eu tento manter. Claro que se eu tentar acompanhar tudo que existe, eu fico doida. Mas eu tento acompanhar o máximo que eu posso, até porque também meu namorado, que veio fechar a porta aqui mais cedo, ele também está na linguística, né? Ele é meu bicho, Ah, tá. ele é da 020. E a gente tenta se manter muito atualizado, sabe? A gente tenta participar do que a gente pode sem perder a cabeça, né? Não dá para acompanhar tudo. E aí, cursos, eu gosto bastante dos cursos do Coursera, sabe? Agora que eu voltei a procurar, né, outras vagas, eu tô fazendo pelo Coursera e eu consegui, tipo, aquele benefício, né, Hum, de ter um desconto lá. Então, tem cursos da Deep Learning AI que são muito bons, da própria OpenAI que tem. Eu acho muito bom fazer, porque é um local que tem credibilidade. sim. Tanto que o dono da OpenAI é dono da Coursera. É o fundador ou Eu algo não assim. sabia disso. É, É mesmo. o Andrew, que eu não sei falar o sobrenome dele, ele é cofundador ou fundador da Coursera. Caramba, eu não sabia. Aí, ó, mais credibilidade ainda. Pois é. Perfeito. E também, não sei se você já viu, acredito que sim, para leitores de língua portuguesa, tem o livro das brasileiras em PLN, né? Tem um volume Ah, muito sim, legal, sim, sim. introdutório. Sim, é da Scarton? Não, é da Caselli. Da Helena Caselli, né? Isso. Então, eu faço parte da Brasileiras em PLN, porque é um grupo que, tipo, se você trabalha em PLN, toda mulher pode ir lá e solicitar, tipo, para participar, né? Uhum. Mas eu ainda não consegui ler, eu tô querendo começar, ainda não consegui tempo Boa. para ler. Eu já li 1 ou 2 capítulos, assim, tá bem legal. E agora eles aumentaram também os capítulos. Ah, Agora, isso, aumentaram o número, desculpa. Não os capítulos, mas os números.
Esté, agora chegando já na nossa última pergunta, eu queria saber de você quais são os conselhos, quais são as dicas finais que você daria para linguistas que querem entrar para a linguística computacional, que querem entrar para a ciência de dados. O que você diria para essas pessoas como dica? Bom, para responder essa pergunta, eu diria que. Ah, diria que algumas coisas que eu já falei, né? Tipo, tenta focar nas bases, porque é a base que vai te dar tudo. Tipo, preciso arrumar um emprego nisso agora, sei lá. Estão pedindo 3.000 plataformas. Cara, a plataforma você aprende. Você aprende com 1, 2 semanas, você já pega o jeito. Foca na base, porque é isso que você vai aplicar, né? Então, para linguística, tipo, entenda as bases linguísticas, principalmente daquilo que você vai atuar, se você vai atuar, tipo, com, sei lá, com som, né? A parte, sei lá, você vai trabalhar com URA, ou você vai trabalhar com ASR, ou STT, ou esse tipo de coisa. Foca no que você precisa ali em fonética e fonologia. Se você vai trabalhar com partes mais gramaticais, reveja todo o seu material da parte de. Eu esqueci o nome da parte. Que vem que vem depois, antes de sintaxe. Eu esqueci. Tá. Morfologia? Isso, morfologia. Eu ia falar gramática, mas não pode. Foca na parte de morfologia. Cara, reveja todas as suas bases. Ir para a parte de ciência de dados, estatística é muito importante, mas entender também aplicações coisas mais básicas também, tipo o que é, como que eu monto um processo ETL, né, de extração, transformação e carga. Como que eu mantenho um data quality, né, ou outras coisas também, tipo, entender. Você não precisa saber aplicar no Python ali, você não precisa, mas entender para que eu uso uma regressão lógica, né? Ou uma regressão linear, o que é uma árvore de decisão, esse tipo de coisa. Tipo, tenta entender a teoria, porque é a teoria que vai te guiar. Uhum. Até porque, provavelmente, se tem um linguista na empresa, tem também um engenheiro. E aí você pode pedir ajuda Sim, a um sim, engenheiro para fazer essas coisas, aplicar os modelos, sim. pelo menos. É, e é uma coisa interessante isso também. Tipo, eu vejo que as empresas hoje em dia, pelo menos, tipo, os níveis que eu vejo hoje, eles não sabem diferenciar. O correto é que tenha, cada um em cada seu cantinho, né? Mas você precisa, mesmo que você não vá aplicar, né? Você que tem um engenheiro, você precisa saber chegar na pessoa e falar, ó, esse modelo não está funcionando por causa disso, disso e disso. Você precisa ter esse repertório, principalmente para não só para tipo crescer assim, mas tipo para as pessoas entenderem que você é o especialista. É muito difícil, principalmente para as áreas de humanas, as pessoas não entendem o que é linguística computacional muitas das vezes. Eles pedem, Uhum. mas eles não sabem, né? E quando você vai falar, eles falam, ele foi contratado, tá pagando aí para tá recebendo para tipo, ficar sentado. Eu faço o trabalho dele com os olhos fechados. Não, você não faz. Eu tô aqui por um motivo e aí você precisa desse repertório para chegar lá e falar, olha, isso e isso. Perfeito. Militou. É isso aí. Perfeito, Esther. Adorei a resposta. Então é isso, gente. Olha só. Essa é uma dica que, na verdade, já até passou em outros episódios, que é a dica, né, de aprender as bases, aprender um pouquinho de matemática, que é entre estatística, né? Aprender um pouquinho de ciência de dados, reforçar a base de linguística, se você já for um linguista. Então, gente, essa dica aparece sempre, então realmente façam, porque pelo jeito é o que está dando certo para todo mundo.
Mas Pra que, só, tipo assim, fica à vontade. eu cheguei a perguntar, tipo, pro meu namorado se eu chegasse, tipo, hoje, se você chegasse, tipo, hoje na linguística, o que que você queria que, tipo, tivessem te alertado, assim, sabe? Uhum, A gente conversa muito sobre entender quais são as nuances de cada ênfase também. Porque por mais que existem ênfases, elas não são totalmente à parte, né? Então, entender onde você se enquadra e entender como que elas se complementam também, né? Da linguística em si, isso. uhum, perfeito. É isso, gente. Falou tudo. Então, Esther, a gente fica por aqui hoje. Muito, muito, muito obrigado pela conversa. O pessoal acho que vai amar as coisas que você trouxe hoje aqui. E espero poder a gente manter o contato. O pessoal, a Esther também é bem ativa lá no LinkedIn, qualquer coisa chama ela lá para conversar, para trocar uma ideia, para fazer um Com networking, certeza. para ela dar mais dicas para vocês. E fiquem ligados também, porque daqui a pouco vai ter mais episódios do Lempai. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.